Olá, criptomaníacos! Bom, vou passar aqui para uma próxima notícia que é: diretor do Banco Central fala em momento difícil para a economia global e 5 anos complicados. 5 anos, pessoal, de complicação aqui. E essa frase dele aqui me chamou muita atenção, pessoal. O mercado precisará navegar sem boia de salvação por um tempo. E, na verdade, a gente tem uma boia de salvação que se chama Bitcoin. É a única forma de você escapar da direção que o navio está indo. O que ele está falando para você é: o navio está sem rumo, o navio está perdido pelos próximos 5 anos. A única boia que você consegue ir na direção oposta é justamente comprando Bitcoin. Mas esse cara não enxerga Bitcoin. Ele toma aqui a direção do navio e vai todo mundo junto com ele. Ele não quer saber, ele é o capitão de um navio e ele está falando: você vai se ferrar durante 5 anos junto comigo. E o Bitcoin é uma boia que ele não conhece, mas permite você ir na direção contrária. E, segundo ele, os bancos centrais estão focados em trazer a inflação para a meta. Para nós, isso é muito importante. Com a inflação em dólares a 8%, nada funciona direito. Acredito nessa virada do processo que vai ser doloroso. O que ele está falando aqui? O dólar está muito inflacionado, né? A inflação dos Estados Unidos está muito alta. E como é tudo interligado nesse sisteminha, ele depende, então, de decisões fora do controle dele, que são lá nos Estados Unidos. Olha que absurdo, né? A gente está na mão de um cara que está na mão do governo americano. Então é tudo interligado e a gente não consegue escapar disso. Por isso que ele fala: são 5 anos aí de dor e não tem nada que a gente possa fazer. Não tem bote salva-vida. Você vai com a gente e pronto. E como ele disse, o grande desafio aqui é baixar a inflação. O problema é que eles ficam manipulando a nossa vida. Eles geram a inflação se torna um problema. E como é que ele corrige a inflação? Eles pagam por esse problema? Não, eles passam novamente a dívida para a gente. E como que isso é feito? Com taxa de juros, manipulação do preço do dinheiro, que é os juros. Então o que eles vão fazer? Eles sobem a taxa de juros até um patamar onde a economia não consegue se manter bem. E aí o que acontece é que a inflação cai. Obviamente as pessoas não conseguem mais produzir. Isso vai tendo várias consequências complicadas. Então olha aqui o que ele comentou. O Fed, que é o Banco Central Americano, vive o mesmo desafio do Brasil. Não sabemos onde vai precisar colocar os juros. Eles não sabem. Qual é os juros que eu tenho que botar? Não sei, ninguém sabe, então vamos ficar fazendo teste aqui. Será tentativa e erro, mas a direção é certa. Vai trazer inflação para baixo. Ah, legal, mas a que custo? Essa próxima matéria dá uma dica para a gente. 70% das micro e pequenas indústrias afirmam que Selic alta é prejudicial, ou seja, taxa de juros alta no Brasil é prejudicial. E por que ela é prejudicial? A matéria explica porque essas empresas elas dependem de empréstimos, de ir lá num banco, pegar empréstimo para investir na empresa, para gerar empregos, para expandir os negócios. Só que se a taxa de juros está muito alta, é inviável para essas empresas. Então, elas têm menos dinheiro na mão, menos produção, menos capacidade de fazer as coisas avançarem. Então, o que acontece? Devido a um problema que o Estado criou lá no passado, o problema de inflação, agora a produção mundial, o desenvolvimento fica afetado durante vários e vários anos. As pessoas ficam mais pobres, ficam numa situação pior, a humanidade progride mais devagar devido aos erros do passado, que não são desses empresários. Não foi culpa do micro e do pequeno empresário aqui o que aconteceu. Então eles pagam uma conta que não lhes pertence. Resumindo, isso gera pobreza para todo mundo. E dependendo do nível de pobreza que você chega, é ali que acontece mudança drástica, né? É difícil a gente realizar a mudança, aceitar a mudança. Mas na hora que não tem para onde correr, ela acontece, como por exemplo, lá com os nossos irmãos, os argentinos, né? Bitcoin é usado por argentinos para fugir da inflação. Então notem que a forma que eles estão usando aqui para resolver o problema da inflação não é ficar esperando o Estado, porque lá não tem mais como fazer isso. O Estado já destruiu completamente a economia. E na hora que você está numa situação extrema, você precisa recorrer ao extremo, né? Mudar completamente, aceitar a mudança. E a forma que os argentinos arrumaram para tentar escapar dessa inflação absurda é migrando para o Bitcoin. Mas lógico que o Estado não pode aceitar que todo mundo saia do seu barco com bote salva-vidas sem atrapalhar as pessoas, né? Ele prefere afogar a pessoa que está fugindo do que deixar ela sair desse barco. Então aqui embaixo vocês vão ver algumas coisas absurdas, como por exemplo, o Banco Galícia, que é o maior da Argentina, anunciou no último dia 2 de maio que seus clientes poderiam negociar criptomoedas. Contudo, poucos dias depois, o Banco Central argentino obrigou o Galícia a interromper as operações envolvendo criptos.
alegando que era necessário mitigar os riscos associados com as operações envolvendo ativos digitais. Então é isso que o Estado faz, né? Ele destruiu a economia, destruiu a poupança dessas pessoas, e na hora que as pessoas tentam se salvar migrando para criptomoedas, o Estado vai lá e proíbe, né? E tenta impedir essas pessoas de terem uma qualidade de vida melhor, se protegendo da inflação e se tornando independente dessa manipulação entre inflação e aumento de taxa de juros que não acaba nunca. Vai demorar para a gente conseguir escapar disso aqui, pessoal, mas se tem um ponto positivo é evitar a centralização. Se as pessoas não podem recorrer a um banco tradicional para comprar criptomoedas, elas vão recorrer a métodos descentralizados, como, por exemplo, comprar no P2P. Eu vendo para você, você vende para ele vende para o outro e assim por diante, que é o que está acontecendo cada vez mais ao redor do mundo. Então isso aqui ajuda na descentralização, que é importantíssima para a disseminação, para a adoção das criptomoedas. Pode demorar mais tempo, mas é feito da maneira correta. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.